Paz, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter me atendido mais uma vez aqui, viu? Eu que agradeço a honra. Estar com o senhor é sempre um presente de Deus. Você está me ouvindo bem aí, né? O senhor está me ouvindo também? Tá Estou te ok? ouvindo bem, bem, Então bem. tá bom. Eu Muito estou em bem. Tô com esse... condições improvisadas, estou ainda na correria da mudança aqui, mas está dando tudo certo, graças a Deus. Vamos ver se na próxima você consegue vir aqui no estúdio para ficar bem legal a nossa gravação, o nosso bate-papo ao vivo aqui. Sim, vai ser um prazer. Quanto antes o senhor me chamar, eu vou ficar feliz da vida. Legal. Ô, Johnny, é o seguinte, esse é um assunto muito importante. Hoje eu estava assim, pensando, que título eu dou para o nosso podcast hoje? Quando eu estava dando uma olhada no seu Instagram, eu gosto muito dessa expressão redenção emocional. Como você enxergou isso? Quando que você começou a entender essa importância de as pessoas entenderem o que é redenção emocional? Sim, eu percebi que a gente, não querendo ser pretensioso, né, mas eu percebi que a gente lidava espiritualmente de uma forma equivocada com as nossas emoções. A gente tendia a lutar contra as emoções, e lutando contra as emoções, a gente acabava adoecendo as nossas emoções, porque Uhum, elas eram, de certa forma, agredidas, elas como nossas inimigas, a gente uhum, acaba entrando em rota de colisão, em uma luta contra elas, e se a gente luta contra as nossas emoções, a gente acaba ferindo-as. Quando a gente ganha e as nossas emoções perdem, é um sinal de que as nossas emoções vão ficar cada vez mais fragilizadas. Então, uhum, nessa uhum. relação em que a gente está de um lado e as nossas emoções estão do outro, a gente acaba adoecendo. E a gente tendia, por uma leitura talvez incompleta do que é o relacionamento com as nossas emoções, por um olhar, de certa forma, parcial demais, fragmentado, a gente achava que, como elas faziam mal para a gente em alguns momentos, por exemplo. Ô, Johnny, só um momentinho. Deixa eu só pedir para o pessoal que está aqui no Instagram, para todos vocês irem para o YouTube agora, que o doutor Jonathan está comigo aqui, tá? Vamos todos para o YouTube agora, ok? Deixa eu só colocar aqui assim. Aí, ok. É que o pessoal do Instagram está me acompanhando aqui, você que não está te vendo. Imagino. Então, pastor, eu percebi isso no consultório, eu percebi estudando e entendendo sobre as nossas emoções, que a forma como a gente estava lidando, na melhor das intenções, ela não estava coerente nem com o que a palavra de Deus nos ensina, muito menos com o que a saúde, com o que a ciência, com o que a gente hoje sabe que é saudável para as nossas emoções. E eu entendi que a palavra de Deus e a ciência, elas não estão em conflito. Por Uhum, vezes, uma falsa ciência pode estar em conflito com a fé. Mas se a uhum. ciência está em busca da verdade e Jesus Cristo é a verdade, a ciência faz caminhos tortuosos e errantes, mas ela, quando acha a verdade, acha Cristo. Então, a gente pode muito bem encontrar alguns elementos muito poderosos do que é saúde, olhando para a saúde, quando a gente vai ver nas escrituras, estava lá. A gente aqui não estava conseguindo enxergar, né? E a gente tinha essa tendência de brigar com as emoções, de lutar contra elas. E demonizar também, né? É o que eu sempre falo. Aí as pessoas, às vezes, elas espiritualizam o que não pode ser espiritualizado e acaba demonizando, né? Exatamente. E aí, nessa luta contra as emoções, por vezes achando que emoção é demônio, e aí aquela frase que toda vez que eu converso com o senhor eu falo, né, que emoção não é demônio, emoção é hormônio, e que a gente tem, todo mundo tem, faz parte da nossa psique, faz parte da nossa biologia, que a gente não precisa lutar contra elas, a gente precisa lutar por elas. E é daí que eu comecei a entender que o evangelho nos chama a uma redenção completa, a redenção completa do homem. Então, não é para a gente brigar com a nossa alma,
mas sim reconciliar a alma com o espírito. E que a gente, brigando, reprimindo, a gente estava só adoecendo mais, porque toda emoção que a gente não redime, que a gente não faz com que ela entre nesse processo, cumprir o seu propósito, e a gente luta contra, a gente abafa, a gente vence, a gente sufoca ela, isso adoece. A gente já sabe, já tem inúmeros estudos mostrando que grande parte do nosso adoecimento emocional, do desenvolvimento dos transtornos emocionais, é porque a gente não vive as emoções, a gente não sabe o que fazer com elas, e a gente vai sufocando, vai reprimindo. E aí eu entendi que o evangelho não é um convite para reprimir, o evangelho é um convite para redimir. Jesus não veio reprimir nada, veio redimir tudo. E esse caminho da redenção emocional não é um caminho onde a gente precisa abafar e sufocar, mas onde a gente precisa agora resgatar, se reconciliar. Então, esses dias me perguntaram, né, como eu faço para vencer as minhas emoções? Eu falei, olha, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer não é vencer as suas emoções, é fazer as pazes com elas. Porque se você vencê-las e elas fazem parte de você, você está saindo derrotado. O que você precisa fazer é reconciliar. E eu vejo o convite do evangelho para essa reconciliação, para que o espírito se reconcilie com a alma e com o corpo, para que a gente seja inteiramente redimido para a glória de Deus. Então, a gente está lutando contra algo que a gente tem que lutar pela nossa saúde, pela nossa redenção completa, inteira no Senhor. Agora, como é que uma pessoa pode identificar emoções tóxicas, por exemplo? Sim. Toda emoção, ela tem um propósito, né? As emoções, elas expressam, são mensageiras, elas são comunicados das nossas raízes, dos nossos fundamentos. Então, toda vez que um valor nosso é afetado, é atingido, uma emoção vai comunicar aquilo para a gente. Então, é como se fosse um sensor, um mensageiro, um carteiro, que está, esse valor aqui que é importante para você está, de alguma forma, sendo atingido. Então, se emocionar, como o próprio texto que o senhor acabou de ler em Efésios, não é pecado. Inclusive, a ira, que é uma emoção potencialmente tóxica, essa ira, ela não obrigatoriamente é um pecado que vai te conduzir a um pecado se você souber o que fazer com ela. Então, as emoções, inclusive as emoções desconfortáveis, as emoções desagradáveis, as emoções que a gente chama de emoções de valência negativa, essas emoções, elas também podem ser boas. Eu gosto de dizer que existem tristezas boas e existem alegrias ruins. Por vezes você está alegre e essa alegria é ruim. Você pode estar se alegrando com uma injustiça, você pode estar se alegrando com um pecado, você pode estar se alegrando com algo que desagrada a Deus, você pode estar se alegrando com algo que Deus está chorando. Mas existem tristezas muito boas. Quando você se entristece em arrependimento, quando você se entristece por conta de uma injustiça que está sendo feita, porque a sua família está sendo de alguma forma prejudicada, afetada, e a melhor coisa que pode acontecer diante de uma situação que precisa ser transformada é você ter uma emoção negativa. Raiva, medo, tristeza, porque essas emoções negativas, elas podem ser um motor para te empurrar para a mudança. E tem uma outra chave que é importante a respeito das emoções, como o senhor acabou de ler no texto de Efésios, essas emoções nos rasgam, elas abrem uma brecha em nós. E é aqui que está a chave para mim do que é redenção emocional, pastor. Porque toda emoção, ela rasga a nossa alma e dá acesso ao nosso espírito. Por isso que Paulo diz, quando você estiver irado, não dê lugar ao diabo. Porque as emoções são como uma chave que rasgam o seu interior e que mostram o que tem lá dentro. Ou o vazio, ou a plenitude, revelam seus fundamentos, suas colunas. Toda emoção revela uma coluna nossa que está sendo de alguma forma abalada e que precisa ser fortalecida. Então, quando a gente está emocionado, seja com raiva, seja triste, seja com medo, seja com qualquer tipo de emoção, está se abrindo um espaço. E a questão é quem vai preencher aquele espaço. Se a gente der lugar, o diabo vai entrar. E aí a gente tem uma toxina.
A gente tem uma toxina quando a gente não sabe o que fazer com essas emoções ruins. Porque, por vezes, é uma emoção muito desconfortável, é uma emoção muito ruim, mas se eu sei o que fazer e eu sei preencher esse espaço, eu sei levar essas emoções ao Senhor e redimi-las, nenhuma emoção é tóxica. Porque ela pode ser agora uma semente que vai gerar transformação, que vai gerar vida em mim. Agora, existem sentimentos, e aqui é um paralelo que eu acho importante a gente fazer, existem emoções e existem sentimentos. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Emoção é uma reação instantânea, automática, diante de um fato. Então, eu acabei de receber uma notícia ruim, obviamente eu vou ficar triste. Eu fiquei sabendo de um amigo que está com um problema. Eu vou ficar triste. Isso é tóxico? Não, necessariamente. Depende do que eu vou fazer com essa emoção. Se eu der lugar, o diabo pode se aproveitar e pode agora plantar uma toxina e me intoxicar o meu coração. Isso vai ser muito ruim. Agora, se eu souber entregar, e toda emoção é esse rasgar de coração, para que eu possa agora preencher o coração, aprofundar, acessar os meus valores mais profundos e redimi-los, aí eu tenho uma oportunidade de, ao invés de intoxicar, eu tenho uma oportunidade de fertilizar, de transformar. O sentimento, não. O sentimento é uma leitura racional que eu faço das minhas emoções. Então, é como se fosse uma lente pela qual eu enxergo as minhas emoções. E quando eu vou lendo essas emoções com uma ótica, com uma lente, com um pensamento que é tóxico, eu vou tendo agora o resultado. É como se fosse um casamento. O casamento das minhas crenças, dos meus pensamentos, dos meus valores com as minhas emoções, vai dar origem aos meus sentimentos. Sentimento não é uma reação automática. Sentimento é uma construção ao longo do tempo. E aí esses sentimentos são muito perigosos. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, no texto que a gente acabou de ler, que o senhor leu, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe isso permanecer, não deixe isso virar uma construção duradoura, não deixe isso virar um processo lento, não enxergue, não olhe para essa lente com a ótica errada, porque senão você vai estar gerando sentimentos tóxicos que podem muito bem acabar com a sua vida, e a gente já sabe o poder das emoções, o poder dos sentimentos, como o senhor estava dizendo aí, nada é tão destrutivo quanto emoções adoecidas. E nada é tão construtivo quanto emoções redimidas pelo Senhor. Muito bom, muito bom. Mas antes de continuar, olha, você precisa dar o seu like, tá? Você não deu o seu like ainda, você tem que dar o seu like aí e também faça a sua pergunta, Agora, eu quero que todos escrevam aí, não é? Emoções redimidas, tá? Todos escrevendo aí. Emoções redimidas. Isso é muito interessante, isso é poderoso. Agora, tem uma senhora que perguntou aqui assim: depois de uma traição, fiquei com baixa autoestima. Como eu posso mudar isso? Sim, traumas geram feridas. A traição é um trauma muito intenso. E assim como a gente tem traumas físicos que demandam tempo e que não apenas o tempo, porque é uma ilusão a gente achar que o tempo cura tudo, né? O tempo não cura tudo. Tem ferida que o tempo piora. Se é uma ferida que está infectada, se é uma ferida que está precisando de antibiótico, que está precisando de um tratamento específico de um profissional, o tempo vai só piorar. Então, é importante a gente entender que o tempo é importante para curar feridas, mas que o tempo não cura as feridas. Que existem feridas que o tempo piora. E aí a gente conseguir reconhecer alguns sinais de alarme. Quando é que uma ferida, quando é que um trauma, ao invés de estar sendo superado, ele agora está gerando prejuízos funcionais importantes e eu agora preciso procurar ajuda, assim como se eu caio e machuco um braço e faço uma ferida, enfim, eu tenho um corte ali, se fosse do lado de fora, né, a gente consegue visualizar muito melhor. Imagina que foi uma ferida ali na cabeça e a gente teve uma ferida, um corte. A traição é uma ferida muito profunda.
Traição no casamento, por exemplo, ela gera uma ferida naquilo que há de mais profundo em nós, porque todos os outros pilares da nossa psique, da nossa essência, eles são, de alguma forma, exteriores ao casamento. O casamento, ele coloca o que há de mais profundo, porque é esse lugar onde nós nos tornamos um. Então, é como se a gente, em uma traição, fosse ferido em um lugar mais profundo do que qualquer outro lugar. A gente é ferido na identidade, porque nós somos feridos nessa unidade do casal. Então, é uma ferida na identidade. Se fosse aqui fora, você consegue ver o tamanho da ferida, você consegue medir, você consegue ter um olhar muito mais objetivo para aquilo. E aí é mais fácil saber que tem que dar um ponto, saber quando está infeccionado, quanto não está. E aí você consegue ter alguns comportamentos e pedir ajuda de forma muito mais prática. A ferida causada pelo adultério, gerando uma infinidade de sentimentos e de emoções que são ruins, que são desagradáveis, estão abrindo, está aberto. A questão é, como é que você vai achar isso? Você pode aproveitar essa ferida para acessar um lugar muito mais profundo. Eu gosto daquela frase do Agostinho de Hipona, né? Na minha mais profunda ferida, eu vi tua glória, e isso me deslumbrou. Quando a gente está ferido, a gente tem espaço para que o que há de mais profundo em nós seja exposto à glória de Deus. Então, nenhuma ferida por si só é o fim. Essa ferida pode ser o começo para que eu tenha uma visão da glória de Deus e, consequentemente, uma visão de quem eu sou, porque eu só sei de verdade quem eu sou quando eu consigo ver a glória de Deus e refletir. Eu gosto daquele texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que todos nós agora com o rosto descoberto, ou seja, sem nada na frente, rasgado o véu, removido o véu, a gente não ter mais medo de feridas, não ter mais medo de ser exposto, e as feridas nos expõem. Diz o texto que somos transformados de glória em glória à medida que o contemplamos. Então, nada é tão poderoso para mostrar o que tem dentro da gente e para expor o que precisa ser tratado quanto uma ferida. A questão é o que a gente vai fazer com ela. A ferida pode ser uma cirurgia ou a ferida pode ser uma hemorragia. Depende de quem é que está no controle, né? Então, se é Deus que está no controle, a ferida pode deixar de ser uma hemorragia e se tornar uma cirurgia. E se torna uma cirurgia, o Senhor pode fazer uma grande obra, pode fazer daquela ferida ali um ministério, como aconteceu com o próprio Cristo ressurreto, ao encontrar-se com Tomé, e a ferida fechada vira um ministério, a ferida que foi tratada vira um ministério. Então, sinais de que essa ferida está sendo infectada é que você começa a ter problemas de autoestima que não são, de alguma forma, abordados, e eles começam a piorar ao longo do tempo, não melhorar ao longo do tempo. O Senhor não tem acesso a esse lugar e você tem um bloqueio, você tem um trauma ou algum tipo de barreira, de bloqueio que impede você de melhorar, de crescer. E aí o que eu aconselho é buscar acompanhamento pastoral, buscar um bom acompanhamento pastoral e buscar, por vezes, e nesses casos de feridas emocionais profundas, um acompanhamento profissional também, psicológico, vai ajudar muito. Sempre que a gente vê que está perdendo funcionalidade, está comprometendo qualidade de vida, comprometendo relacionamentos, comprometendo a vida espiritual, procure ajuda pastoral. E se tem a ver com emoções, se tivesse a ver com o dente, você procurava o dentista. Se tem a ver com emoções, procure um profissional da saúde emocional também, porque vai ajudar significativamente, né, pastor? E é muito importante também que você falou uma coisa de ferido na sua identidade, tá? Ferido na sua identidade. E na maioria das vezes, esse olhar para si mesmo de uma forma negativa tem a ver também com identidade, certo? Tem a ver. O grande problema é que algumas mulheres elas colocam o marido no lugar de Deus, né? No lugar de Deus. E aí, quando o marido não consegue suprir as necessidades, não consegue atender ela em todas as suas expectativas, então elas passam a viver
como que se tivessem perdido tudo, né? Perdido tudo. Olha, um dia uma mulher falou para mim assim: tá vendo esse homem aqui, pastor? Ele simplesmente acabou com a minha vida. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei assim: quem é a razão do seu viver? E ela é uma evangélica, é uma cristã. Quem é a razão do seu viver? Não, é Jesus. Eu falei: então ele não acabou com a sua vida, certo? Ele te frustrou, te entristeceu, te decepcionou, mas você continua olhando para aquele que é o autor e consumador da fé e que jamais nos decepciona, não é? Jamais nos decepciona. Então, eu acho que essa irmã precisa voltar a olhar para Jesus, certo? Sim. E ela deve voltar a olhar para Jesus e agora mudar o seu olhar para o marido também. Exatamente. Ela deve olhar para o marido não como alguém que errou, mas como alguém que foi perdoado, certo? Olha, eu não estou olhando para você mais como alguém que errou, mas eu estou olhando para você como alguém que foi alcançado pela graça. Então, eu liberei perdão, Deus liberou perdão, então você é restaurado em Cristo. Eu acho que esse olhar muda tudo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto de um livro do Timothy Keller, chamado Deuses Falsos, né? Onde ele fala como nós temos uma fábrica de ídolos no nosso coração e, geralmente, esses ídolos, na nossa cultura cristã evangélica, eles não são obras das mãos humanas como imagens, estátuas, esculturas, mas é quem ocupa esse papel de salvador da nossa alma. Em quem coloca esse lugar de a razão da minha alegria ou a razão da destruição da minha alegria. A razão da minha autoestima ou a razão da destruição da minha autoestima. E, por vezes, a melhor coisa que pode acontecer, por mais estranho que possa falar dessa forma, é a gente ser ferido nisso. Porque só ser ferido e esse ídolo ser quebrado é quebrar os ídolos de fato, e a gente, por vezes, coloca em relações humanas esse papel de salvação da nossa alma ou de razão da nossa estabilidade, da nossa segurança. Se tem algo que tem gerado uma desestabilização tão importante em mim, é porque talvez esse algo esteja ocupando um lugar muito profundo no meu coração, e a melhor coisa que pode acontecer é eu ser ferido para que isso seja evidenciado, para que isso seja exposto, e agora eu possa tratar a minha identidade. Por isso que é importante a gente entender ferida como uma oportunidade, é um espaço que se abre, como o senhor lê o texto de Efésios. Há um lugar aberto, a emoção, a ferida, a raiva, a traição, a frustração, abre um lugar em mim. Se mexeu comigo, é porque há importância, há um valor associado. Agora eu tenho a oportunidade de redimir isso, de dar acesso a esse lugar a Deus e de tirar os ídolos, colocar o Senhor como prioridade, como primazia, como Senhor da minha alma, como Salvador da minha alma. E só a dor pode me revelar que eu preciso de um Salvador. Então, a dor, por vezes, vai gerar isso em nós para a gente chegar aos pés da cruz. Eu gosto daquela citação do Jonas Madureira, né? Olhe para a sua fraqueza, dê um beijo nela e diga: seja bem-vinda, porque você me coloca aos pés da cruz. Então, por vezes, a gente está rasgado, ferido, com autoestima totalmente destruída, mas se isso nos abalou tanto e nos derrubou, nos coloque aos pés da cruz e que Cristo agora seja o modelo, o molde, o Senhor, para que a gente construa a nossa identidade, não em outras relações, mas no nosso relacionamento com Cristo Jesus, né, pastor? E aí, se você teve a sua identidade abalada por causa de um erro do seu marido, significa que o fundamento da sua identidade estava errado, né? Era o seu marido. E, na verdade, Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei como um homem sábio que edificou a sua vida, não é? Inclusive a sua identidade, sobre a rocha.
E aí diz que caiu a chuva, soprar os rios, soprar os ventos, transbordar os rios, e essa casa não caiu. Então, quando nós estamos firmados, não é? Integralmente em Cristo, ainda que a gente sofra algumas decepções e sem tristeza, mas isso não vai abalar nossa perspectiva de eternidade com Deus e a nossa fé em Cristo. Mas tem uma outra irmã que diz assim: quando fico irada, saio fora de mim. É uma explosão horrível. Horrível o que sinto na hora. O que fazer para evitar isso? E, geralmente, quando passa, a pessoa se arrepende, fala: meu Deus, o que eu fiz? Né? Sim, sim. Precisa de um tratamento integral. Tanto conhecer o que a raiva faz, o que ela está fazendo no nosso corpo, e complementando, até fazendo um link com a pergunta anterior, por vezes a gente vai ter essa identificação. O que gera raiva? Qual é o estímulo? Se me desestabilizou, é porque é algo que está ocupando um papel importante demais. As emoções revelam os nossos valores. Então, se tem algo que me faz explodir, é porque provavelmente esse algo está ocupando um papel dentro do meu coração que está desproporcional. Eu estou dando um valor a isso maior do que o valor que eu dou ao testemunho que eu preciso dar. Então, identificar e fazer isso, pastor. Eu atendo hoje, graças a Deus, Deus tem me dado o privilégio de ser médico de crente. Então, minha especialidade médica hoje é a crentologia. Então, eu estou muito, muito feliz com o que o Senhor tem me dado de encargo, servindo a igreja, atendendo irmãos e podendo trazer recurso, equipamento, ferramenta para essa área emocional, né? Mas algo que eu percebo é que toda vez que a gente identifica isso, vira um efeito, por vezes, pior ainda, porque vem a culpa. E vindo a culpa, poxa vida, então quer dizer que eu sou uma pessoa muito ruim, porque eu idolatro meu marido, porque eu sou um idólatra, e aí vem uma espécie de culpa, por vezes, prejudicial, patológica, e eu acho que o caminho não tem que ser firmado na culpa. A redenção é esse chamado para a gente sair desse lugar de culpa e entrar nesse lugar de graça. Então, a gente está falando de redenção emocional e a gente começar a abraçar esse processo não na perspectiva da culpa, mas na perspectiva da graça, como aquela mulher que está em busca da dracma que perdeu. Então, lembra que eu estava dizendo agora que as emoções, elas comunicam valores, e por vezes esses valores estão desorganizados, perdidos. A gente está dando muita importância para algo que não tem tanta importância assim. A gente explode porque a gente está colocando talvez um bem material, que a gente está colocando uma organização da casa à frente, por vezes, do marido, da esposa, dos filhos, e a gente está, de alguma forma, com uma balança que está desproporcional, e essa balança desproporcional, ela vai se evidenciar em reações emocionais desproporcionais. Então, uma balança desproporcional, valores que estão desorganizados, vão se revelar em emoções desorganizadas. Então, a gente precisa agora, com diligência, não com culpa, é o que eu vejo na mulher da dracma perdida. Tem um valor lá que está desorganizado, está fora do lugar, não está onde tinha que estar. Isso gera na mulher uma tristeza. Mas essa tristeza não a faz ficar paralisada, não a faz se sentir culpada no sentido patológico que, de alguma forma, atrapalha ela. Ela agora acende a luz, acende a candeia, e ela vai varrer com diligência. E aí eu entendo, pastor, que grande parte do nosso problema com as emoções é que a gente se move por culpa e não por diligência. E Deus está agora abrindo os olhos para que a gente acenda a luz
Ó, não tenha medo de procurar os seus valores, não tenha medo de acessar seu coração, não tenha medo de abrir os cômodos que estão fechados, não tenha medo de acessar seus traumas, de acessar suas lembranças, de acessar os seus valores, de acessar os fundamentos, seus ídolos, acessar essas partes escondidas da sua vida, e nas emoções. Rasgam o coração, abrem, revelam o que tem lá dentro, e agora você, com diligência, organizar esse processo para preencher, para encontrar essa plenitude. Então, para essa irmã que está perguntando, poxa vida, o que eu faço quando eu explodo? Primeira coisa é entrar dentro desse processo de acender a luz, entender, peraí, qual o valor que me faz explodir? Por que eu explodo? Qual é o valor que está desorganizado? O que está ocupando um papel muito significativo? Não fazer isso na perspectiva da culpa, mas na perspectiva da diligência. É minha responsabilidade cuidar daquilo que o Senhor me deu, cuidar da minha família, é minha responsabilidade cuidar do meu corpo, é minha responsabilidade cuidar do meu ministério, é fazer isso com diligência, com zelo, com diligo, com amor, é dedicação, não é fazer na perspectiva do combate, na perspectiva da culpa, na perspectiva do medo, mas na perspectiva da graça diligente. E aí, dentro desse processo, talvez existam alguns elementos biológicos que podem estar desorganizados também. Eu tô cansado de ver cristãos aí que, esses dias mesmo atendi uma irmã, ela falou, há 20 anos eu tenho uma TPM assim, que acaba com tudo. Eu já perdi ministério por causa disso, porque durante aquele TPM eu liderava as irmãs da igreja, e aí nessa semana as irmãs iam falar comigo e eu dava a resposta atravessada, e aquilo acabou com o meu ministério, meu casamento, meu marido falou, ou você resolve isso, ou eu estou indo embora de casa, os filhos não me aguentam mais. 20 anos que eu sofro com esse problema, e já fiz campanha de oração, já jejuei por isso, melhora um pouquinho, daqui a pouco volto. E aí a gente conversando, o que a gente percebeu? Que essa irmã tinha um desequilíbrio hormonal, ela tinha o que a gente chama de super TPM, que é um transtorno disfórico pré-menstrual, e ela tinha explosões de irritabilidade, de raiva, que obviamente tinham um fundamento nos valores ali, porque ela ficava com uma distorção do que era importante ou do que era mais importante naquele momento, mas tem um elemento biológico também que por vezes precisa ser investigado. Então o que eu diria para essa irmã que tem essas explosões é: procure uma ajuda de um profissional, veja se está tudo bem com a parte clínica também, porque senão a gente fica demonizando tudo, a gente fica lutando espiritualmente com coisas que também precisam de um cuidado biológico, mas fazer esse processo com diligência de acender a luz, de ver o que está acionando essas explosões, de ver se você não está dando um valor demasiado para isso, não está idolatrando de alguma forma alguma coisa que está ocupando um papel de Cristo, e agora na perspectiva da graça, da diligência, da entrega, da devoção ao Senhor, você render isso ao Senhor em rendição, né? Eu gosto de dizer que o caminho da redenção é a rendição. A gente precisa se render para poder redimir. Quem não se rende, não redime. Quem fica se defendendo, não desfruta. E também é muito bom quando você reconhece. Eu penso que todos nós vamos morrer lutando contra um grande inimigo chamado orgulho. Ele está dentro de nós, né? Ele é um inimigo feroz, e muitas vezes você dá desculpas, mas na verdade esse inimigo precisa ser tratado com seriedade, com responsabilidade. A dona Marlene outro dia disse uma coisa aqui muito interessante, né? Ela falou assim, um jovem conversando com ela falou, dona Marlene, eu tenho um temperamento muito forte, e por isso que eu falo desse jeito, é a minha personalidade. Ela olhou bem para ele e falou, não, meu filho, você é mal educado mesmo, você é estúpido mesmo, né? Então, às vezes as pessoas querem, justificar aquilo que precisa ser tratado. Então, não é temperamento forte, não é personalidade, é você reconhecer que tem dificuldade para lidar, certo, com uma emoção, e que você precisa identificar qual é e trabalhar e redimir, não é?
essa emoção. Uma coisa que eu tenho insistido muito, porque isso tinha a ver comigo. Nós temos que dormir bem, né? Porque o sono ele é fundamental também em relação Exatamente. ao nosso emocional. Duas coisas que eu tenho insistido, não é? Você cuidar bem do seu intestino, porque é ali que é produzido os hormônios, e você também cuidar bem do seu sono, não é? Porque uma pessoa que não dorme bem, ela vai ficar vulnerável em relação a essa questão emocional, né? Sim, sim, sem dúvida. Eu penso que a redenção é esse alinhamento espiritual e corpo. Isso. E esse alinhamento espiritual e corpo, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer, né, que Deus vos santifica em tudo, espiritual e corpo. Então, Deus tem um propósito de reconciliar espiritual e corpo. Por vezes a gente centraliza tudo no espírito. E obviamente, existem questões que a gente vai ter que lutar e vai avançar espiritualmente. Porém, eu penso que nada seja só espiritual. Tudo que é espiritual está, de alguma forma, se manifestando também num nível biológico e num nível psicológico, psíquico, e vice-versa. Por vezes a gente a gente vai lidar com questões, e aí, falando, por exemplo, do sono, né? A pessoa que não dorme, ela entra num estado de estresse metabólico. Então, o corpo dela está estressado, independente dela ter sido submetida. Então, o nível de tolerância, o limiar para a irritabilidade fica muito mais baixo. Uma pessoa foi feita para dormir, para descansar. É um lembrete de Deus para nós de que nós não somos Deus. Né? Eu gosto de um texto que ele escreveu, um texto sobre a nossa necessidade de dormir, né? Deus e o nosso sono. É um texto muito legal porque ele coloca isso como, ó, o sono é esse desligar. Você pode ser a pessoa mais importante do mundo, você pode ser a pessoa mais necessária, mas se você não parar tudo e não cair como um saco de arroz cai, para desligar e para mostrar, ó, eu não sou Deus, Deus não dorme, eu preciso dormir. E a gente precisa se atentar ao sono. Isso é uma questão espiritual. O sono é uma questão espiritual, o intestino é uma questão espiritual, a forma como a gente come é uma questão espiritual. Por isso que Paulo vai dizer que quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, a gente vai comer, vai beber, ou vai fazer qualquer outra coisa, inclusive dormir, a gente tem que fazer isso para a glória de Deus. Então, alinhar os três eixos, deixar, porque tem aquele camarada super espiritual, mas ele pode estar vivendo emocionalmente muito mal, porque o corpo dele é totalmente negligenciado, porque ele não faz uma atividade física, porque ele não dorme bem, porque ele não come bem, porque ele tem uma vida displicente e negligente com a sua saúde do corpo. Então, é importante que nós cristãos tenhamos essa consciência de que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e por isso nós precisamos ter toda a atenção à redenção espiritual, mas também a essa redenção emocional e física que já começou, que vai ser consumada naquele dia, mas que é já nossa responsabilidade entrar dentro desse processo, fazer a nossa parte e dar acesso, se render para que o Senhor trabalhe em nós nesses três eixos, espírito, alma e corpo, né, pastor? Muito bom. Nós ficaríamos aqui a tarde toda conversando. Nós estamos caminhando já para o nosso final. Você está com algum trabalho de mentoria agora ou não? Sim, eu vou. Agora a gente vai iniciar estamos nas últimas fases aí de alinhamento, inclusive com o Douglas, lá no Dizascope. A gente vai iniciar um clube de assinatura. É uma mentoria por tempo indeterminado, né? Com aulas semanais e com mentoria mensal ao vivo e com cursos, com tudo que um cristão precisa saber sobre saúde emocional, com ênfase aí tanto em líderes que querem saber mais sobre isso, pastores que querem entender mais para ajudar os seus
seus liderados, as suas ovelhas, que querem aprender alguns fundamentos para trabalhar bem na igreja, como para quem está sofrendo, para quem está lutando, lidando com as emoções. Então, a gente está numa última fase aí de planejamento e, se Deus assim permitir, esse mês ainda a gente lança. Então, estamos nessa fase. No momento, não tem nenhum produto, nenhuma mentoria que está aberta para inscrição, mas agora, fevereiro, se Deus assim permitir, abriremos e vai ser muito legal. Estamos bem animados para esse projeto, é algo bem necessário. Ótimo, vamos divulgar aqui, então, depois que vocês lançarem. E então, quem quiser te seguir nas redes sociais, o seu Instagram? É o @dr, de Dr. Jonatas Leônio. Então, Dr. Jonatas Leônio, todo mundo Isso. Seguindo aí o Jonatas, ok? Vou começar a produzir vídeos agora para o YouTube também. Agora vou começar a abastecer o canal no YouTube aí também. É uma plataforma que eu não estava utilizando ainda e agora eu vou começar. Precisa, porque vai abençoar muita gente, Jonatas, Deus abençoe, um grande abraço e obrigado por ter nos atendido mais uma vez. E quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, vai lá no direct, manda uma mensagem para o Jonatas. Se você quiser saber mais depois sobre a mentoria e como é que ele trabalha, o atendimento que ele faz, ele atende, como vocês ouviram ele dizer, hoje ele está atendendo muita gente da igreja, isso é maravilhoso, muitos pastores também, e o Jonatas vai estar conosco na mentoria Pastor Discipulando Pastor na próxima semana. Grande abraço, Deus abençoe. Um abraço, pastor, Deus abençoe.